Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live. Namastê. Vocês me escutam bem? Vamos ver se o som está saindo direitinho. Nós estamos no terceiro dia da semana de escolhas do Ayurveda, onde eu preparei uma série de conteúdos ligados às opções que a gente tem para fazer todos os dias, né? Então a gente já conversou um pouquinho na segunda-feira sobre as diferentes opções que a gente tem de escolha. A gente pode escolher roupa, pode escolher cheiro, pode escolher cor, pode escolher forma, pode escolher tipo de som, pode escolher se vai morar num local úmido, se vai morar num local seco, se vai pegar um local que o verão é muito quente. Então a gente falou de uma gama de opções gerais. A gente falou ontem sobre escolhas mais práticas do ponto de vista físico, de acordo com os três principais pares de opostos. De acordo com leve ou pesado, úmido ou seco, ou quente ou frio. Então a gente fez um estudo sobre diferentes casos onde as pessoas fazem uma certa confusão sobre qual propriedade elas devem privilegiar, né? A gente vai estar alongando hoje o tema dos sabores. Então vamos falar um pouco sobre as escolhas dos sabores, sobre as opções que a gente tem de mesclar a nossa dieta, não só almoço, não só café da manhã, mas tudo o que a gente pode fazer e qual é o motivo de cada sabor existir em cada local específico, em cada horário específico, em cada refeição específica. Beleza? Vamos começar? Então que a gente possa ter mais um dia de estudo, mais um dia de muito conhecimento, que a gente possa oferecer isso ao bem de todos os seres. Namastê. Então vamos lá, galera. A gente vai falar hoje sobre a hora dos sabores. O que é a hora dos sabores, né? A hora ideal de consumir cada sabor. A gente tem que levar em conta que o nosso sistema digestivo ele tem um meio que promove o melhor possível de digestão. E se ele perde esse meio, ele começa a produzir, então, uma digestão falha. Então, existe uma fórmula magistral. Fórmula magistral é uma base da medicina chinesa que estuda mais ou menos assim, ó. Você coloca uma coisa muito picante, porque o seu paciente está muito frio. Então, você quer um elemento picante na sua fórmula. Só que aí, de repente, o excesso de picante vai promover o seco. O excesso de fogo vai secar a pessoa. Então, essa fórmula não está boa. Tá só com picante. Aí eu tenho que colocar alguma coisa para umedecer a pessoa. Só que aí talvez eu umedeça demais. Picante e úmido pode ser que fique muito úmido. Então eu coloco alguma coisa levemente ressecante. Ah, mas secou demais. Aí eu boto um óleo. Aí você vai fazendo um conjunto de coisas que no fim uma coisa equilibra a outra e nenhum princípio possa ficar muito alto ou muito baixo. Então uma fórmula magistral é a combinação perfeita dos elementos. Cada pessoa tem uma combinação perfeita para si mesmo. A questão é essa. Então, dentro da fisiologia, vamos entender o que seria uma fórmula magistral para o sistema digestivo, beleza? Início dessa fórmula magistral, a gente tem que pensar no seguinte: aonde eu percebo que as pessoas mais erram são fazendo dois grandes erros. Um é consumindo salada sem pré-requisitos, sem observar se a salada é realmente boa ou ruim para você. A questão não é se a salada é boa ou ruim, é como é que você está. A salada ela é fria e seca. Então, todo tipo de pessoa fria e seca, toda pessoa leve, toda pessoa ansiosa, toda pessoa que tem o intestino meio parado, toda pessoa que não tem muita fome, não deveria comer salada. Então, esse é um dos primeiros grandes erros que as pessoas fazem, é consumir salada sem discriminação. Ah, vou começar, o processo digestivo ele é quente, ele começa o processo digestivo esfriando o fogo digestivo com a salada. Então, esse é um dos primeiros grandes erros. A outra coisa é considerar que a gente tem que comer leve. Então, mesmo as pessoas ansiosas, ansiedade é uma característica vata, uma característica de pessoas que estão... Você pode estar gordo e ansioso, mas significa que o seu peso ele não está te dando nutrientes. Então, a falta de nutrientes, o vazio interno, mesmo em pessoas gordas, gera ansiedade. A grande questão é que muitas vezes as pessoas elas vão se afastando dos alimentos pesados. Ah, não, eu não como queijo porque é pesado. Eu não como carne porque é pesado. Eu não como ghee porque é pesado. Eu não como semente porque é pesado. Eu não como raiz porque é pesado. Cara, então você é o quê, né? Se você só quer comer coisa leve, você quer ser uma pena. Mas a gente nasceu com o pé no chão. A gente precisa manter o pé no chão. Tem uma analogia que dizem que Chico Xavier comia uma história, né? Que Chico Xavier comia carne uma vez por semana, porque ele já trabalhava em campos tão etéreos que se ele não aterrasse uma vez por semana, ele ia desencarnar mais cedo. Então ele precisava desse elemento que pesava ele.
Não é que a gente precise de carne, mas é que se a gente vive uma dieta de inibir a dieta e cada vez mais a gente quer, eu quero só a farinha da linhaça, eu quero só a chia, eu quero só o melhor feijão que nasceu nos Himalaias. Você começa a fazer tantas restrições e essa é uma das coisas muito interessantes você ver o Ayurveda. O Ayurveda ele não começa te restringindo, ele começa dizendo mais ou menos assim, o que é bom para você, privilegia, o que é ruim para você, evita. Essa é uma das primeiras coisas que você faz. Esse caminho de diminuir, eu quero ser vegano. Cara, se você quer ser vegano, começa a acrescentar chuchu, vagem, abobrinha, quiabo, jiló, inhame, batata doce, mandioca, arroz basmati, feijão azul, feijão mung, feijão moyashi, que é o mesmo do mung moyashi, lentilha sem pele, grão de bico sem pele. Começa a fazer isso. Depois que você adicionar um grande grupo de nutrientes na sua dieta, aí você tira a carne, você tira o queijo, você tira o leite, você tira todos os derivados, aí você... Mas o problema é que as pessoas querem começar pelo outro lado. Então elas querem começar evitando tudo aquilo que elas comeram a vida inteira, aí começa a ir no mercado, vou comprar uma pastinha de soja, vou comer um palmito, vou comer uma azeitona. Aí começa a ser aquele vegano, aquela pessoa que segue uma dieta restritiva só pela ideia em si e não pela própria nutrição. Então eu queria fazer essa introdução para a gente entender que não existe um caminho perfeito, não existe uma dieta perfeita. A dieta perfeita é aquela que muda o tempo todo de acordo com o clima e de acordo com o seu momento de vida, tá bem? Beleza, então vamos voltar afinal para o sabor amargo. Qual o horário do sabor amargo? O sabor amargo, que é o primeiro dos sabores que a gente vai estar estudando, ele serve para inibir a digestão. Então ele é um sabor resfriante e ressecante. Quando você está começando a dieta é quente e fluida, você não pode comer um sabor amargo. Você tem que comer um sabor amargo no fim. Então, ao fim da refeição, você pode mastigar uma folhinha de rúcula, você pode mastigar uma folhinha de mostarda, por exemplo, que é um picante bem forte já, né? Deixa eu aproximar a câmera de mim mais um pouquinho. Porque senão, o que acontece é que você vai esfriar o seu processo digestivo logo no começo dele, tá? E isso não pode fazer. Então, o sabor amargo ele é o sabor para o final das refeições. É legal usar sabor amargo sempre ao fim das refeições? Não, não pode usar à noite, por exemplo, porque é um sabor resfriante, você não quer esfriar o seu corpo na hora em que ele já está esfriando porque o sol se pôs. O sabor adstringente, que é o sabor das frutas verdes, o sabor da cica, o sabor da banana que não está madura, aquele sabor que prende a língua, ele é o sabor que mobiliza a água, fazendo com que ela suma, basicamente. Ele move a água dando uma tonificada. Quando eu pego o meu tecido e falo em tonificar, estou falando em enrijecer. Então, o elemento adstringente ele é um enrijecedor. O sabor adstringente ele vai servir muitas vezes para aquela pessoa que tem muita retenção de líquido, que tem uma menstruação muito forte, muito abundante, para aquele pita que está muito nervoso e muito quente. Então, o sabor adstringente ele é purificante do sangue. O problema é que você não pode consumir só o adstringente porque ele também é ressecante. Aí ele não purifica o sangue se ele tiver a propriedade ressecante muito alta. Então, um adstringente bom da gente usar são os feijões. Os feijões são grande fonte de nutrientes, tem ferro, tem proteína pra caramba, tem um monte de coisa, mas a gente sabe que feijão em excesso resseca. Por outro lado, você não deveria comer frutas verdes, porque aí ela só tem o sabor adstringente. Ela está no adstringente da pior forma, que é quando não está maduro. Agora, o adstringente bom é quando aquilo está pronto e tônico, que é um tipo de feijão, por exemplo. Então, a gente vê essa característica nas leguminosas, de ter muita tonificação nelas, ao mesmo tempo ter uma certa rigidez. Essa rigidez guarda o nutriente por muito tempo. Percebe que os feijões, as sementes, elas duram milênios naquela forma, tá? Guardando a informação de uma planta. Sabor amargo, sabor adstringente. A gente chega agora no sabor picante. Eu falei ontem de alguns casos de pessoas que acabam utilizando o sabor picante demais. E é um sabor que as pessoas usam pouco na nossa cultura do ponto de vista medicinal. Picante não conta uma pimenta malagueta, não conta uma pimenta calabresa, não conta o molinho de pimenta que você gosta. O sabor picante para o Ayurveda, o picante medicinal, ele é o picante das especiarias. Aí você quer um picante forte, você pode ir para a pimenta do reino. Você quer um picante fraco, você pode ir para cominho, por exemplo. Você quer um picante médio, você pode ir para gengibre.
Então, eu tô sem fogo digestivo nenhum. Vai pro gengibre, vê se ele funciona. Não, eu tô sem fogo digestivo e ainda sou gordão. Então eu preciso de alguma coisa bem quente, pode ser pimenta preta. Percebam que na comida italiana, que é uma comida pesada e densa, o cara já te serve com o antídoto popular, que é a pimenta preta. Então a cultura popular, ela muitas vezes já está trazendo um antídoto natural dos alimentos. Então, mas na verdade eu tô com uma leve fome, mas quando eu como, eu sinto peso. Ou seja, você tem fogo digestivo, mas não está tão bom assim. Então talvez o cominho já vai te ajudar, que é uma especiaria de energia quente, mas é um quente que não chega a queimar, tá bom? Então o sabor picante, ele vai servir revisando o sabor amargo no fim das refeições, para avisar o seu corpo que você está fechando o processo digestivo. Sabor adstringente pode ser misturado na comida. Agora, se você vai comer ele com uma comida doce, melhor ainda, porque a energia doce, ela gera muco, e a energia adstringente, ela seca o muco. Vamos pensar no ingrediente adstringente? Já pensamos, o feijão. Vamos pensar no ingrediente doce? O arroz. O arroz tem energia doce, ele é úmido, ele é mucoso. Por isso arroz e feijão são uma combinação tão estudada pela nutrição, pela nutrição funcional, por tantas culturas nutricionais diferentes. Porque arroz e feijão são altamente complementares pela propriedade adstringente com a propriedade doce do arroz. Tá? Então um equilibra o outro. O picante, então, ele vai entrar para melhorar o fogo digestivo. Você só vai usar picante se você não é uma pessoa estimulada. Se você já chega aqui na live, é milhão, uhul! Não precisa do sabor picante na vida, porque você já tem calor, já tem estímulo, já tem fluidez do seu sistema sanguíneo, tá? E essas são características boas do sabor picante. Promove paixão, promove alegria, promove estímulo, em excesso promove raiva e promove estresse. Então, se você já é uma pessoa estressada, já é uma pessoa animada, já é uma pessoa com apetite, o sabor picante não é tão bom para você. O sabor ácido, ele está presente no vinagre, ele está presente nas conservas, nos enlatados, nos embutidos, mas onde ele vai mais estar presente é no tomate, por exemplo, nos elementos que são levemente acidificantes do fogo digestivo. Esses elementos acidificantes, eles aumentam a produção enzimática. Então não é algo muito complexo de entender. Ele aumenta a sua produção de enzima. Mas a questão é que se você só aumenta a produção de enzima, chega uma hora que você seca o seu corpo. Eu expliquei isso um pouco no caso de uma paciente minha que eu falei que tratou para vata a vida inteira e aos 70 descobriu que era pita. E aí eu comecei a tirar todos os picantes da vida dela e aí ela começou a ter umidade no corpo de novo. Mas como ela fazia o excesso do sabor picante junto do excesso do sabor ácido, né? Ácido e picante são sabores que agravam pita, ela começou a emagrecer muito. Então não devemos exagerar nos sabores que são emagrecedores. Amargo, picante e ácido e adstringente não podem ser exagerados, porque eles são desvitalizantes, tá? Eles removem a vida. Sabor salgado e doce são os dois sabores que aumentam o kapha. O sabor salgado porque ele gera retenção. Então a gente vai tender a colocar o sabor salgado em todos os alimentos que precisam de tônus. Então o alimento não tem muito sabor, então ele tem muita água geralmente. A abobrinha não tem sabor, o chuchu não tem muito sabor, o pepino não tem muito sabor. E percebam que são alimentos muito ricos em água. Então quando você coloca um pouco de sal, você tira esse excesso de água dele, logo você gera um tônus. É como se eu falasse que eu tô mole aqui no sofá, pressão baixa, tô mole. Eu boto um sal, o sal gera um tônus, ele dá uma acordada. O sal ele é um retentor, então essa propriedade de reter do sal, ele faz com que quando colocado no alimento, ele facilita o seu corpo a reter o alimento, tá? Então é bem legal da gente estar... por isso a gente usa o sal. E o melhor sal que tem é o sal do Himalaia? Sim. Agora, qual é a melhor forma de você usar sal, né? Isso aqui é uma coisa que pouca gente conhece. O legal seria você jogar o sal na água e salgar as coisas com essa água salgada. Na dúvida, você pode comprar o sal do Himalaia, o sal gema, que tem até cheiro de enxofre, o sal de Mossoró, a flor de sal, o sal negro, pode comprar o sal refinado do mercado iodado, misturar todos esses sals, diluir em água e usar essa água para salgar as coisas. É difícil, mas você pode ter ali do lado do seu fogão um pote, um Tupperware com essa água salgada, que é a forma mais sátrica de você salgar os seus alimentos, mas eu sei que basicamente ninguém vai fazer isso porque as pessoas não se adaptam ao que é muito diferente, né? Então o sabor salgado ele vai tonificar os alimentos, tá? Sal marinho pode, Natália, mas dos sals é o sal menos rico, tá? O sal mais rico que tem é o sal do Himalaia
Tem um que é mais rico, que é o sal gema, mas ele tem um cheiro de enxofre e você dificilmente encontra no Brasil. Chegamos agora no sabor doce, né? O sabor doce ele é tido muito como vilão das coisas. Todo mundo evita o doce. Mas o sabor doce também é aquele que nutre. Então, quando você se sente vazio, quando você perdeu um grande amor e está ali triste, sozinho, abandonado, o que te nutre? É uma salada? Não. Você se sente vazio, quem te preenche? O sorvete, o chocolate, o bombom, o brownie, o doce. O sabor doce, ele é preenchedor dos tecidos. Então a gente não pode evitar o sabor doce, a gente tem que ter o acne bom, a digestão boa, a eliminação boa, para quando chegar de manhã, bater aquele pratão de coisas doces, aquele tâmara, semente de abóbora, semente de girassol, sementes como chia, como goji berry, os super alimentos como tribulus terrestre, como espirulina, como ghee, tudo aquilo que tem energia anabolizante tem energia doce, tem sabor doce, tem a potência de gerar tecido. Então a gente não pode evitar esses elementos. Eu não como arroz. Aí você vai ver a pessoa é toda seca, toda magra, vive num país que todo mundo come arroz, ou seja, tudo o que pode vir todo mundo que precisa de mucosidade ganha aqui no Brasil vinda do arroz, essa pessoa não come arroz, mas ela come todo o resto da dieta brasileira. Aí geralmente você vê a pessoa bem seca pela falta disso. Aí entra aquela questão, arroz integral ou arroz branco, né? Pode ser arroz basmati, mas vamos falar do arroz branco. O arroz integral, ele é integral porque ele vem íntegro para você. Ele vem com todas as camadas que protegem o grãozinho do arroz de ser comido pelo predador. Ele vem com todas as camadas que guardam o grão de arroz do meio, da chuva, do sol. E cara, se aquele grão era fechadinho ali, e o sol não afetava aquilo, um predador não ia querer aquilo, então é um grão que está com muita coisa em volta dele, você não quer essas coisas, você não vai digerir essas coisas. Então o grão mais pesado, o arroz mais pesado, é o arroz integral, que é o arroz que as pessoas que têm a digestão pesada não deveriam comer de forma alguma. Então não é legal a gente consumir um elemento integral, simplesmente é integral, então ele é melhor. Cara, é uma palavra que significa que ele está inteiro ali. Tipo, cara, tu come... Vamos falar de carne aqui. Quando você comia carne, ou se você come carne, ou o dia que você viu alguém comendo carne, o cara comeu o boi ou ele comeu um pedaço do boi? Ele come um pedaço do boi. Tu não pega o boi inteiro e coloca ali na churrasqueira. Então tu não deveria pegar o arroz inteiro com vários graus de dificuldade de camadas que impedem a sua digestão e a sua absorção e ingerir aquilo. Isso vale para a maioria dos elementos integrais. Quanto mais voltado para o natural, integral, mais pesado ele é. Agora, o melhor arroz para a gente consumir seria o arroz basmati, tá? Que ele é o mais nutritivo, mais fácil de digerir e mais saboroso e mais cheiroso, tá? É um arroz sátivico, assim, tem propriedades muito purificantes do corpo. Bem, pessoal, nós falamos hoje dos 6 sabores. Então, eu queria explicar para vocês aonde entra cada sabor na refeição, que o sabor amargo vai entrar no fim da refeição para fechar a digestão. O sabor adstringente pode ser misturado com comidas adocicadas, como por exemplo, o cravo e a canela, eles são picantes e adstringentes, porque eles são ressecantes. Então a gente coloca no arroz doce, que é muito mucoso, a gente coloca cravo e canela, que são um bom antídoto. O sabor picante, ele vai servir para melhorar o fogo digestivo. Tô todo empanzinado, toma um chá de gengibre que vai resolver, tá? O sabor ácido, ele é para estimular as enzimas digestivas. Então, o vinho é ácido, por exemplo. Eu tô sem fome. Aí tu pode tomar um pouco de vinho para aumentar esse fogo digestivo. É o vinho medicinal, né? É 1/3 de cálice de vinho meia hora antes da principal refeição, quando você não tem fogo digestivo. O sabor salgado, então, para tonificar os alimentos, para ajudar na absorção dos alimentos. Você não come um chuchu sem sal, porque você vai ter ânsia de vômito de tão pesado que ele é. Então, quando você coloca um pouco de sal, você tonifica os alimentos, você dá a eles tônus, realça o sabor e mobiliza para fora o excesso de água do alimento. Por isso você joga sal na abobrinha, a abobrinha começa a sair o excesso de água, ele está tonificando. E o sabor doce, ele serve como nutriente, como umectante, para construir bons tecidos. Então a gente não pode evitar os sabores doces. Tá bem?
Pergunta da Simone: qual o melhor alimento para o café da manhã para quem tem desequilíbrio Vata? Simone, tem um suco que eu ensino no YouTube, chama Suco Matinal Ayurveda. É uma indicação para a maioria dos doshas, assim, para todo mundo que chega com alguma coisa grudada no corpo, com alguma toxina, eu indico esse caminho. Começa a tomar o suco, às vezes eu faço algumas variações, troco uma fruta por outra, uma raiz por outra, mas o caminho está muito ligado em coisas doces, pesadas e fluidas, tá? Então, doce, tâmara, pesado, semente de abóbora junto, fluida, batido com água quente. Tá? Então dá uma olhada na receita do suco matinal Ayurveda no canal Sankhya Ayurveda no YouTube. Tá bem, pessoal? Vamos encerrando a live aqui. A gente vai estar falando... Tem algum que o Kapha deve evitar? A Kapha deve evitar excesso de sabor doce. Tá? E tem que consumir um pouquinho de picante com regularidade. Pessoal, a gente vai falar amanhã do tema das escolhas do Ayurveda ligada a horas do dia. Então a gente vai falar a melhor hora para você acordar, a melhor hora para você dormir, a melhor hora para você orar, a melhor hora para você ver um filme de terror e se borrar de medo. A gente vai ver a melhor hora para comer pimenta, a melhor hora para tomar um chá amargo. A gente vai falar de horas do dia mesmo, das opções que a gente tem sobre tudo que a gente pode fazer. Tá, eu gosto de tomar um vinho de manhã. Cara, não pode. Não pode nunca? Não, tem um dia que pode, mediante uma circunstância que você vai poder fazer isso. Eu só tomo banho gelado. Pode. Dificilmente vai poder. Tem um horário para o banho quente, tem um horário para o banho gelado, tem um motivo para o banho quente, tem um motivo para o banho gelado. A gente vai estar estudando isso amanhã. As lives estão ficando salvas na minha linha do tempo, tá? Vocês podem acessar depois, está ficando salvo no IGTV. Se vocês estão gostando, não deixe de bater uma foto, de postar. A gente tem tido cada dia mais pessoas aqui na live, fico muito contente com isso. Thaís, aonde encontrar o tônico? Você encontra o tônico no site da Sankhya. Peraí, .com. Errei. Eu vou deletar o meu comentário aqui que eu vou... Oxi. Tá, peraí. Não tô conseguindo digitar, gente. Vou colocar o 966209602. É o WhatsApp da Sankhya, vocês compram o tônico, tá? Pronto. Fixei. Não consegui digitar, que tem um cantinho no meu celular que não tá deixando por causa do tripé. Então, ó, quem quer produto da Sankhya pode comprar pelo WhatsApp, pode comprar pelo site da Sankhya. O tônico tá lá, as massalas estão lá. Em breve a gente está produzindo novos óleos, tá? Pessoal, eu não vou mais responder muitas perguntas. Estou tentando fazer as lives com 20 minutos. Vou responder a pergunta da Sula, que é de produto. Sula, você pode usar... Eu tenho um vídeo muito legal no YouTube que é como usar os produtos da Sankhya, tá? Então eu explico a Sankhya Ayurveda, é bem legal de você dar uma olhada. Eu ensino a posologia de todos os produtos. O Madhu é uma massa de mel com ervas. Você pega um pouquinho, uma bolinha, meia colher de café dessa massinha de ervas, joga no fundo da boca, toma com gole d'água. Se a massinha ficou muito grande, você pode mastigar e engolir com gole d'água. O Madhu é um remédio de mel com ervas. Tem Madhu para Vata, para Pitta e para Kapha. Ou seja, tem para quem está constipado, ansioso e insone, tem para quem está estressado e com azia, tem para quem está pesado e ganhando mais peso do que deveria. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra amanhã, 12h40, para continuar o tema sobre os horários do dia e as opções que a gente tem. Namastê, até breve.